O sensacionalismo na TV tem se tornado uma tendência cada vez mais presente na mídia, especialmente nas emissoras locais, onde programas que exploram ao extremo a violência e o drama ganham grande audiência. É comum ver nesses programas cenas chocantes de crimes brutais, cadáveres em primeiro plano e até mesmo vítimas agonizando, expostas de maneira explícita, sem qualquer restrição. O que é ainda mais perturbador é que, muitas vezes, a realidade parece ultrapassar os limites da ética, levando alguns a questionarem se as notícias são de fato reais ou fabricadas para conquistar audiência. Hoje vamos explorar a história de um homem que supostamente chegou ao ponto de criar suas próprias notícias. E não estamos falando de fake news. Agora vamos falar de Wallace Souza. Nascido em agosto de 1958 em Manaus, Wallace era um entre 5 irmãos: Marlúcia, Ulisses, Fausto e Carlos Souza. A vida familiar dele não foi fácil, especialmente quando Ulisses se envolveu com drogas e tráfico, acabando por morrer em decorrência disso. Essa tragédia motivou Wallace a querer combater o crime. Inicialmente, ele decidiu seguir carreira na Polícia Civil, ingressando em 1979. Contudo, sua trajetória na polícia foi interrompida em 1987, quando foi acusado de desviar combustível e expulso da corporação. Apesar do revés, Wallace não desistiu. Decidido a continuar sua luta contra o crime, ele tentou a carreira política, candidatando-se a vereador de Manaus em 1996. Embora tenha conseguido 898 votos, não foi eleito. Porém, sua ambição e determinação o levaram a buscar uma nova maneira de atuar: a televisão. Assim nasceu o programa Canal Livre, na TV Rio Negro, hoje Band Amazonas, com o objetivo de expor a violência urbana e cobrir operações policiais, especialmente aquelas relacionadas ao tráfico de drogas. O Canal Livre, sob o comando de Wallace e seus irmãos, rapidamente se destacou pelo seu estilo sensacionalista. Sem nenhum tipo de censura, o programa exibia cadáveres e vítimas em agonia, muitas vezes ao vivo. Em um episódio, a equipe do programa foi até o local de um tiroteio e entrevistou uma das vítimas enquanto ela agonizava até a morte. Em outra ocasião, após uma denúncia, foram ao local onde havia um corpo carbonizado, mostrando imagens explícitas do cadáver, enquanto Wallace narrava de forma fria e detalhada a cena. Esses momentos chocantes impulsionaram a audiência do programa, que chegou a superar a Globo em determinados horários. O sucesso de Canal Livre levou Wallace a se candidatar novamente à política em 1998, desta vez com sucesso. Ele foi eleito com uma grande quantidade de votos. Graças à popularidade do programa, Wallace chegou a ser reeleito 2 vezes, em 2002 e 2006, consolidando sua carreira política. No entanto, em 2008, a queda de Wallace começou. Tudo começou quando Moacir Jorge Pereira, conhecido como Morango, um ex-policial militar, foi preso por porte ilegal de armas e drogas. Durante seu interrogatório, Morango revelou a existência de uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas em Manaus, supostamente liderada por Wallace e seu filho Rafael. Segundo o depoimento de Morango, Wallace e seu grupo de ex-policiais eram responsáveis por uma série de crimes, incluindo assassinatos, que eram posteriormente exibidos no Canal Livre, para aumentar a audiência e desmoralizar as autoridades locais. As acusações de Morango foram devastadoras. Ele afirmou que Wallace encomendava os crimes que eram exibidos no programa e que, em pelo menos um caso, o assassinato de uma pessoa foi transmitido ao vivo. Wallace, no entanto, negou as acusações e disse que conhecia Morango apenas superficialmente, afirmando que ele era amigo de seu filho Rafael. Entretanto, uma foto de Wallace e Morango juntos em uma festa colocou em dúvida suas alegações, levando Wallace a mudar sua versão dos fatos. Apesar das tentativas de Wallace de se desvencilhar das acusações, a investigação continuou. Descobriu-se que a equipe do Canal Livre muitas vezes se apropriava de itens apreendidos em operações policiais, como dinheiro e drogas, o que alimentava um ciclo vicioso. O programa ganhava credibilidade ao denunciar o crime, enquanto a organização lucrava com a venda das drogas apreendidas. Isso aumentava a rivalidade com outras facções
gerando ainda mais conteúdo para o programa. A proteção parlamentar que Wallace possuía, devido ao seu cargo de deputado, o impedia de ser investigado mais a fundo. Contudo, a polícia conseguiu uma brecha ao envolver seu filho Rafael na investigação. Na casa de Wallace, que ele compartilhava com Rafael, foram encontrados R$200 mil em dinheiro, além de cápsulas de bala e uma lista de possíveis alvos de assassinato. Rafael foi preso, e com isso, Wallace se viu cada vez mais acuado. Pouco tempo depois, o traficante Betinho, conhecido na zona sul de Manaus, foi assassinado. Betinho havia sido citado diversas vezes no Canal Livre, e segundo as investigações, Rafael estava envolvido em sua morte. O caso foi tratado com grande destaque no programa, exibindo imagens do corpo de Betinho com várias marcas de tiro. Esse foi o ponto de virada para a queda de Wallace, que viu sua popularidade despencar. Em 2009, Wallace teve seu mandato cassado por quebra de decoro parlamentar, e logo depois, um mandado de prisão foi emitido contra ele por associação ao tráfico de drogas. Wallace conseguiu fugir por alguns dias, mas acabou se entregando à polícia. Enquanto estava preso, sua saúde piorou devido à síndrome de Budd-Chiari, uma doença hepática. Em 27 de julho de 2010, Wallace faleceu após uma parada cardíaca, sem nunca ter sido julgado. Após sua morte, o Canal Livre continuou sob o comando de seus irmãos, e as acusações contra ele permaneceram uma mancha em sua carreira. Embora seu filho Rafael tenha sido condenado a 9 anos de prisão, muitas perguntas ainda permanecem sem resposta. Algumas pessoas acreditam que Wallace foi apenas mais uma vítima de um sistema corrupto, enquanto outras têm certeza de que ele manipulava a violência para aumentar seu poder e audiência. Em 2019, a Netflix lançou o documentário Bandidos na TV, que trouxe novos detalhes sobre o caso, reacendendo o debate sobre até que ponto o sensacionalismo pode moldar a realidade e destruir reputações.